Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre muito prazeroso reencontrá-los às quartas-feiras para darmos prosseguimento a esse estudo que tem esclarecido tanto nossas almas, que convida nossos espíritos a novos procederes, abre luzes, brechas, eu chamo de janelas perceptivas, ou seja, começamos a enxergar coisas que não vimos antes, dado a beleza desse caminho luminoso enviado por Deus, visando o despertamento dos seus filhos que aqui estão. Essa obra que estamos estudando, em função do magnífico trabalho realizado por Francisco Cândido Xavier e suas mãos iluminadas, através do benfeitor André Luiz, descortina muitas verdades que não conhecíamos, apresenta-nos um mundo que não tínhamos compreensão antes. Então, essa coleção A Vida do Mundo Espiritual é um primor, é um tesouro que precisamos aprender a buscar, a valorar, a entender essa magistral obra. Estamos estudando, portanto, a obra número 5 dessa coleção, chamada de O Mundo Maior, o nome desse livro. E vamos estudar hoje o capítulo 11, que chama de Sexo. E ela é muito interessante, porque lembrando que André Luiz narra lá no começo desse livro, que esse livro é uma obra que estuda as questões limítrofes da vida, seja casos muito complexos, muito difíceis, que acarreta boa parte delas em loucura, em dramas, em suicídios, ou seja, são situações limites, nossa, de irmãos encarnados, buscando nos orientar, buscando sempre para que possamos ter subsídios ao se defrontar com essas questões múltiplas e complexas, aprender a lidar com essas questões e ajudar os irmãos ao nosso redor com patologia dessa natureza. Então, esse capítulo é muito rico, tanto quanto longo. No capítulo passado, a gente viu também um outro drama muito grave que leva à loucura e etc., que foi a falta de perdão, estudando o caso de Cecília, aquela menina que não aceitou receber o filho que Deus lhe encaminhou e terminou fazendo o aborto, onde o ódio mostrou as causas terríveis e danosas do ódio, né? E é uma outra faceta muito interessante com grandes ensinamentos. É um dos casos de loucura, dentro daquela ideia, daquela perspectiva da psicografia iluminativa que André Luiz fala, que é o trabalho do benfeitor Calderaro, ao qual ele recebe subsídio para escrever essa obra. Então, nesse capítulo, André Luiz nos diz assim: ainda sob a impressão desagradável e colhido do drama de Cecília, aquele que falei há pouco, que não recebeu de coração o filho que Deus lhe mandou, com a finalidade de repactuar, transformar laço de ódio em aliança de amor, né? Acompanhei Calderaro, curioso, um centro de estudos no mundo espiritual, naturalmente, onde mentores conhecidos aplicados ao trabalho de assistência na cruz, ou seja, era um local onde, na verdade, encontrava esses trabalhadores no campo do bem, onde iam se reciclar, iam se trabalhar, estudar cada vez mais, visando aprimorar os seus conhecimentos para desempenhar muito bem as suas tarefas, né? Não é tempo, diz Calderaro a ele, não é tempo de grandes revelações, não, é uma instituição de socorro eficiente, e as ideias dos colaboradores que trabalham no amparo espiritual vêm sempre aqui beber nessa fonte fecunda, trazendo informações, etc. É uma carta de amizade criada por discípulos, ou seja, espíritos mais elevados, com subsídios e informações, para ajudar os trabalhadores que militam no sofrimento dos irmãos, né? Perseverante, disse ele. Ou seja, é um local de aperfeiçoamento. Ante minha indagação, André Luiz disse, continuou então Calderaro a explicar, olha, esses amigos se reúnem uma vez por semana nesse local, a fim de ouvir mensageiros autorizados, seja iluminados, em questões de interesse de perto. O nosso Ministério de Auxílio aos Homens, ou seja, era efetivamente um local onde as pessoas iam retemperar seus espíritos, fortalecer e buscar novas informações, subsídios, para aplicar no campo de trabalho, no campo do bem, né? Aí então, Calderaro disse a André Luiz, eu estimo muito que você tenha vindo comigo hoje aqui, porquanto o emissário, ou seja, o instrutor da noite, falará, comentará problemas atinentes ao sexo. É um assunto importante. Uma vez que estudos nesses dias, uma vez que você, André Luiz, estuda nesses dias, os enigmas da loucura. Ou seja, lembra que a gente, desde o primeiro capítulo, estuda casos capazes de levar à loucura, suicídio, etc., etc. André Luiz buscava subsídios para escrever esta obra que estamos lendo agora, que fora encomendado pela espiritualidade maior, e foi colocado ele sobre a orientação de Calderaro, que trabalhava exatamente com essas questões, para buscar essas informações, para colocar neste livro, trazer até nós em nome de Deus. Muito bem.
Aí a Caldeira diz, só que como nosso tempo é curto, porque as tarefas são muitas, né? E o tempo é muito escasso para ver as experiências práticas. A fala de hoje, a palestra, veio ao encontro desse desejo, ou seja, de você buscar subsídios de uma das questões gravíssimas que também leva à loucura, que é a questão do sexo. Então, você vai beber numa fonte importante para de informações para o livro que você está escrevendo, né? Aí isso que não foi possível conversar muito, porque Caldeira disse, os trabalhos vão se iniciar agora, vamos nos acomodar aqui para ouvir, né? Porque o trabalho está começando agora. O nosso orientador da noite, palestrante, vai começar agora. Então, André Luiz Isqueira, o palestrante da noite, era uma criatura de grande sabedoria. Isso era fácil pela luminosidade que exalava de seu corpo, que vinha do seu corpo, na verdade, né? Notava-se que era uma criatura de uma certa elevação espiritual. Palavra simples, objetiva, de fácil compreensão. Então ele começou dizendo, no exame das causas da loucura, entre as individualidades, entre nós, encarnados ou desencarnados, disse o instrutor, a ignorância quanto à conduta sexual é um dos fatores mais decisivos, ou seja, um dos gravíssimos problemas da coletividade de encarnados e desencarnados é exatamente a falta de compreensão a respeito da conduta sexual. É importante ele falar encarnados e desencarnados, porque a gente precisa entender isso. Quando a gente desencarna, nós somos a mesma criatura. Perdemos apenas o corpo de carne, que é a vestimenta do espírito, mas somos a mesma criatura. Aqui ou lá, iluminado ou cheio de sombras, felizes ou infelizes, nós passamos o mundo espiritual desse mesmo jeito. Mudamos apenas de dimensão. Essa é a grande questão. Está dizendo isso. Ninguém vira santo porque desencarna, né? Disse ele, continuou dizendo. A incompreensão humana, disse ele, a respeito dessa matéria, da conduta sexual, equivale a uma silenciosa guerra, disse o instrutor, de extermínio e perturbação, ou seja, de extermínio porque, em função do desequilíbrio do sexo, se mata, se morre, se suicida, e quando não, causa seríssimos transtornos de ordem mentais, chegando à loucura, inclusive, né? Isso, olha, é tão grave isso, uma silenciosa guerra, que ultrapassa em muito a devastação da peste, referida na história da humanidade. Imagine. Olha, só a epidemia bubônica, que no sexto século de nossa era eliminou cerca de 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Olha, esse número diante das vítimas do sexo desregrado, desequilibrado, das perturbações, não é nada, é uma bagatela, disse ele, em relação aos milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Quando ele fala dilaceram, entendam, chegam a situações limítrofes, gente que enlouquece, que são internados em asilos, etc., ou gente que morre, ou que mata, que se suicida, etc. Vemos tantas informações, infelizmente, basta ligar a televisão ou ler o jornal para ver todo dia os crimes passionais, e são muitos, e são múltiplos, né? Infelizmente, né? Problema premente este, disse o instrutor, que já ensandeceu, se já enlouqueceu cérebros ilustres de escola, né? Não se pode um problema desta natureza, com a dimensão que é os equilíbrios sexuais, ser atacado com um tiro de verbalismo, de fora para dentro. Sabe por quê? Porque, na verdade, os problemas advindos dos desequilíbrios sexuais eles não são do corpo. Não. Não dá para atacar de fora para dentro. Porque, na verdade, a gente externaliza, quer seja em nossa oralidade, nossas ações, ou nas ações, ou nos nossos atos, o que tem no nosso coração. Dizia Jesus que o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca porque vem do coração. Jesus dizia mais, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Se lá está cheio de luz, externalizaremos luz, paz, bondade, fraternidade. Mas se lá tiver sombras, crimes, desarmonia, desequilíbrio, também externalizaremos isso. Então, diz aqui Calderário que não é possível tratar um problema desta natureza de fora para dentro. Tem que trabalhar a alma, porque é uma doença da alma, né? A moda dos médicos de superfície, que só acham que vão resolver o problema dessa natureza com a mera verbalização, conselhos. Não, não é possível, disse ele. Porque a maioria desses médicos tem um absoluto desconhecimento da enfermidade, ou seja, e André Luiz disse lá atrás, em outro livro, se não me engano, nos Mensageiros, que no dia que o homem, que a medicina tiver a compreensão de que as doenças do corpo nada mais são do que ou a exteriorização ou a reverberação da doença da alma, a medicina dará um salto extraordinário. Porque
problemas desta natureza e de outros é o do espírito doente, que externaliza seus problemas, seus dramas, através do corpo. Que o corpo de carne, nós sabemos, nada mais é do que uma vestimenta da alma, uma vestimenta do perispírito, não é? Então, o corpo age por determinação da mente. Portanto, se a mente está em desequilíbrio, ela verbalizará. Estou eu aqui falando para vocês agora, porque a minha mente está comandando. Ela nos diz o que eu devo fazer. O meu corpo atende ao comando da mente, através da pineal, nós estudamos isso lá atrás. Muito bem. Agora, disse ele, que nos distanciamos da sua raiz da forma, agora que estamos desencarnados, traduzindo, disse ele, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis. Que leis? Da encarnação. Lembremos que quem somos nós hoje? Nós somos a somatória de tudo que fomos antes. Nós somos a melhor parte de nossa vida desde que nascemos. Não estou falando de encarnação, desde a primeira vez que Deus nos criou. Nós somos o melhor de nós até agora, quando chegamos. Mas o que fizemos tudo para trás, dos erros graves, está lá. Lembra do porão? Lembra aquela explicação de Cadeiraro do Palácio de Três Andares? Está tudo lá no porão. Né? Então, está tudo guardado. Quando ele fala aqui que nós nos libertamos dos ascendentes, daquelas coisas que estão erradas lá. Que, hora das vezes, nós agimos, nós somos intuídos, nós somos direcionados a agir hoje em conformidade com o que fizemos no passado. Influi muito, por isso é tão difícil mudar. Já vimos isso, né? Agora, disse ele, que nos distanciamos da forma, nos estamos desencarnados, disse ele, nos libertamos disso, dessas leis, que ainda subordinamos nós à vida de hoje. Nos subordinamos. As manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a mero fator fisiológico, ou seja, o que fizemos de passado nessa área ou de qualquer uma outra está lá guardadinho e reflete muito do hoje. Então, nossas angústias nessa seara e em outras são reflexos do ano passado. Nós estamos na luta imensa do processo de renovação. O homem velho habita no nosso coração, está lá no pulmão, está tudo lá no porão. E essa grande luta do processo de renovação espiritual, de reforma íntima, que é tão difícil, essa grande luta nossa do homem que se renova, do Deus interior que nós temos, com esse homem velho, esse homem novo que precisa nascer. Estão dizendo isso. Continua ele, então, explicando. Não resultam esses dramas do sexo de automatismo da célula do corpo físico, disse ele, que caracteriza os órgãos genitais, masculino e feminino, que, em verdade, disse ele, são idênticos em suas funções. Claro que a genitália do homem e da mulher são diferentes na forma, mas disse ele que só na sinalética, mas a finalidade são a mesma, tanto do homem quanto da mulher, né? Dizer, a este respeito, formulamos conceitos avançados. Quem formula? Aqueles instrutores lá do plano espiritual. Ou seja, eles têm uma visão distinta do que tem a medicina, do que tem a ciência terrena, está dizendo isso. Ou seja, eles têm uma leitura muito mais acurada e muito mais verdadeira, que, infelizmente, a ciência não alcançou. Ele quer dizer isso, né? Se aí reside forças, aí que estava aonde? No nosso corpo de carne, existem forças procriativas dominantes, o homem, a mulher, a parte da sexualidade, a finalidade é a procriação, né? Atendendo aos estatutos de natureza terrestre, ou seja, a gente aqui ainda é muito dominado pela natureza que temos aqui. A Terra é um planeta de expiações e provas, onde, infelizmente, as sombras e as sensações infelizes predominam, né? E isso é uma coisa que sinaliza muito ainda para cada um de nós, né? Da vida, temos a inquietação sexual. Entenda-se inquietação como sendo um campo larguíssimo de atitudes que tomamos, né? Ainda. Fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, à nossa mente. Gente, quando eu falo isso, nós, é todos nós mesmos. Todos nós precisamos trabalhar nessa seara. Ninguém tem educação plena disso? Não. Estamos todos muito distantes, lutando bravamente contra nós próprios. Todos nós estamos nessa marcha. Todos nós nessa marcha. Então, olha, esse é um problema do nosso psiquismo, da nossa mente doente, do nosso espírito doente, né? Em marcha para superiores zonas da evolução. É claro, se somos filhos de Deus, Jesus nos dizia lá, com muita beleza, vós sois deuses? Claro que somos. Somos filhos do Pai, de Deus. Nós somos um Deus em potencial. Para essa pequena centelha do Pai que está no nosso espírito, que está na nossa genética, evoluir, tem muito chão. Estamos dizendo isso, né? Disse ele, doloroso é, porém, verificar a desarmonia que afunda os homens
com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luz da carne. O que ele quer dizer com isso? Se eu sou um desequilibrado sexual, ou qualquer um de nós, desencarna com o mesmo desequilíbrio. Absolutamente igual. Ou alguém imagina que as entidades infelizes não buscam o prazer sexual obsidiando outras pessoas para ter o prazer do sexo? Nós já vimos isso nos processos obsessivos graves, né? Como alguns espíritos viciados no álcool buscam induzir pessoas a beber para sentir o prazer do álcool. São muitos os exemplos disso. Quem leu o livro Sexo e Destino vai ver isso lá com Cláudio, lá no o último livro dessa série. Quem lê o livro Voltei vai ver isso também, e muitos outros, que muitos espíritos são intuídos a beber, muitos são intuídos a cometer crimes sexuais, ou muitos são para o sexo, para sentir o prazer disso. É os processos de vampirização e por aí vai. Não é? Muito bem. Muito bem. Inúmeros movimentos libertadores instalaram, através dos séculos, no anseio da vida melhor. Ou seja, Deus nunca deixou de mandar mensagem para ajudar os seus filhos que estão aqui, ignorantes. Não, nunca deixou-se. Né? Guerra sangrenta de povo a povo, revoluções civis espalharam, padecimentos inomináveis da humanidade, têm sido alimentados na Terra, no curso do tempo, em nome dos princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito ao mundo. O que quer dizer com isso, gente? As conquistas nossas que temos contemporâneas, da cidadania, etc., é fruto de muitos anos de luta. Ou alguém acha que a democracia se conquistou de graça? Não, foi fruto do sangue de muitos sacrifícios. Os direitos conquistados na Revolução Francesa, por exemplo, foi fruto de muita dor antes, de revolução, de dor, de muitas mortes. Todas as conquistas do espírito são fruto dessa luta grande, da luz contra as sombras, e ela predomina hoje. É fácil ver no noticiário da TV, para todo dia ver isso. Todo dia vê isso. Quem deseja a sombra, quem deseja a luz. Essa luta é grande num planeta como o nosso está que nos encontramos. É fácil chegar a isso. Né? Continua dizendo, inútil é supor que a morte física oferece solução pacífica dos espíritos em extremo desequilíbrio. Então, que entrega o corpo desregramentos passionais. Nós sabemos que não. E esses espíritos que desencarnam, volto a dizer, em profundo desequilíbrio sexual, vão sim buscar no processo de vampirismo, vão sim buscar no processo de obsessão grave o prazer do sexo, o induzir os crimes sexuais. Quem tiver interesse sobre essa questão, dê uma olhada no livro Sexo e Destino, é o último dessa série A Vida no Espiritual, onde tem um caso doloroso. Eu, sinceramente, tive dificuldade de ler o livro, porque narra um caso de um pai, Cláudio, que estupra a filha. É uma coisa terrível, sob indução espiritual. A minha chama-se Marita, e ela se suicidou em função disso. É um drama, mas só para demonstrar como, na verdade, os desequilíbrios sexuais é um problema no mundo. E a indução espiritual também é uma coisa muito grave. Muito grave. Né? Muito bem. A loucura, disse ele, em que se debatem não procede de simples modificação do cérebro. Não é físico. Não é físico, disse ele. De mano, você vem da dissociação do centro perispírito, da alma, que exige longo período de reparação. Vocês são as sequelas, todos os crimes que praticamos, todos os equilíbrios que praticamos, diz Jesus, terão que ser pagos até o último centavo. São as sequelas que nós temos que reparar nossos males. É um processo longo e difícil. Por isso eu falo que é um período de longa reparação, que certamente teremos a ajuda dos benfeitores espirituais. Eles estão estudando aqui nesse curso para nos ajudar. Ninguém nunca, nenhum filho de Deus está deserdado. Todos nós temos assistência paternal de Deus através de seus emissários de amor, nossos amigos espirituais, ou os anjos da guarda, como diz a doutrina católica, são esses emissários de Deus, que o tempo todo tentam nos ajudar. Às vezes, temos grande dificuldade de ser ajudados, porque nós não temos sintonia com eles, estamos distantes. Né? É quase impossível alguém buscar um médico que detecta o problema, a doença, receita o remédio. Você não toma, fica difícil. Enquanto não fizer nossa reforma e sintonizar com esses irmãos, fica mais complexo. Muito bem. Disse ele, indiscutível, disse o benfeitor, para a maioria dos encarnados, na fase juvenil, das forças fisiológicas, representa delicado estado de sensações, em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Quer seja na fase infantil do corpo de carne, onde começa o processo dos hormônios a despertar as forças sexuais,
ou está falando das criaturas na infância da humanidade, que está no começo da sua jornada evolutiva, não é? Ele é muito mais as criaturas quanto mais atrasados, mas o instinto predomina, a animalidade predomina, o processo de autoiluminação é um processo de luta longa, difícil, não é? É um processo difícil. Muito bem. Muito bem. A sede de sexo, o desejo incontrolável da prática sexual, disse ele, não se acha no corpo grosseiro, não está no corpo, mas na alma, em sua organização. Lembra do porão? Está lá, no subsolo, no inconsciente, guardado. E sempre, diante de uma questão, muitas das vezes, se não somos vigilantes, se não lançamos mão da oração, da espiritualização do terceiro andar, do superconsciente, como diz Caldeirado, muitas vezes deixamos nos influenciar pelo porão. Se temos graves vícios, é um flanco aberto ao processo obsessivo. Nós sabemos, já estudamos isso, não é? Disse ele. Na crosta terrestre, distingue-se homens e mulheres segundo os sinais orgânicos, seja, sobre a genitália, disse ele. Entre nós, ou seja, no mundo espiritual, ele fala assim, ó, aqui na Terra, identifica o homem e mulher pela genitália, pelos seios, enfim, pelo corpo físico. No mundo espiritual, não. Entre nós, disse ele, prepondera ainda o jogo das recordações que fizemos no passado, né? Da existência terrena, de lá, em trânsito. Quem está desencarnado está em trânsito para o processo de ascensão, tá? Mas essas recordações estão lá no porão, né? Em trânsito, como nos achamos. Ele está falando dele, está falando de Luiz e dele, do benfeitor, para as regiões mais altas. Ou seja, eles estão lá se ressignificando. Trabalhamos com reforma também no mundo espiritual, sim, mas não se apaga o que fizemos aqui. Ele quer dizer isso, está guardadinho no porão. É uma luta imensa, nós contra nós próprios. O homem, o Deus interior, nós estamos lutando como um homem velho. Essa é a história, contra as sombras. Nestas, na Terra, sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem características das almas acentuadamente passivas, as mulheres são mais passivas, mais mansas, ou francamente ativas. Você tem encontrar uma mulher mais agressiva, mas está falando aqui que na Terra se caracteriza isso. A feminilidade ou a masculinidade está muito ligada a essa história da impulsividade, ser mais passivo ou mais agressivo, né? Compreendemos, quando ele fala compreendemos, está falando dele no mundo espiritual. Destaque que na variação de nossas experiências adquirimos, de tudo que fizemos no passado, está falando, gradativamente, qualidades divinas. Gradativamente, cada um de nós vai despertando gradativamente. Esse Deus interior que vai crescendo, é esse homem novo surgindo, que vai começando a falar grosso e a começar a dominar o homem velho. Mas é um processo longo, está dizendo isso. Qualidades divinas, como seja a energia da ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor. Até lograrmos o supremo equilíbrio com Deus, é muito tempo. É uma luta imensa e vai depender muito do esforço que venhamos a estabelecer, cada um de nós, para colocarmos a enxada na terra e trabalharmos. Fazer nossa luta cotidiana, buscar, como diz Santo Agostinho, o bom cristão é aquele que hoje procura ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O problema é que muitos de nós continuam gostando do que está vivendo hoje. Demora a despertar. Não enxerga o mal que ainda está dentro, só vê defeito nos outros, como diz Jesus. Enxerga a trava no olho dos outros. Mas não enxerga o argueiro no olho dos outros, mas enxerga a trava no seu. Enquanto ele está nessa fase, está difícil o processo. Só aqueles que se esforçam, que tentam trilhar o caminho da paz e da luz, é que chegarão mais perto. Mas cada um de nós tem o seu tempo. Tempo de plantar e tempo de colher, como nos disse o Laudato dos Apóstolos. Muito bem. Convicto, disse ele, dessa realidade universal, não devemos esquecer. Ele está falando, volta que ele está falando, quando falando devemos, está falando para aquele grupo que ele está falando, dos assessores, dos trabalhadores do bem, né? Espirituais. Esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual, nenhuma ele está excluindo, nenhuma, na Terra, quer seja em sua forma expressa, sua forma de expressão, será destituída, senão de transmudação no estado de sublimação. O que quer dizer com isso, gente? Todos os nossos atos, mesmo aqueles errados graves, faz parte do nosso processo gradativo de amadurecimento. É uma luta. Para a gente entender nosso erro, nossas as dores do processo, precisamos passar por elas. As quedas nos ajudam a aprender a levantar. É uma luta muito difícil.
Mesmo os graves erros, as grandes dores, as grandes doenças, nos trazem lições. Aprendemos a valorar o que tínhamos antes não davam valor. Se cometemos um ato grave, aquilo reverberará em nós, até porque nossa mente culpada nos culpará, nos cobrará conta, isso trará os ensinos, com dor, com sacrifício, com esforço. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Disse ele. As manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso ascensional. Dos povos primitivos, desse ele, aquele das florestas, né? A eclosão sexual primeira, pela posse absoluta, o instinto. Desde lá, tudo está dentro do processo que desencadeia o processo evolutivo, que é lento e gradativo. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade naqueles homens primitivos. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. O que quer dizer com isso, gente? Aqueles homens das cavernas, por exemplo. Não existia entre aquelas criaturas amor, compreensão. Não. O homem, para fazer sexo, batia na mulher, deixava ela desacordada, ela levava para a caverna e estuprava. Por animalidade, por instinto. O homem da caverna era assim. Não tinha amor, não tinha compreensão das consequências de seu ato, se iria ela engravidar, se não ia, não existia esse sentimento. O homem, no começo, era instinto. Instinto, né? O trabalho paciente dos milênios foi transformando esse homem. Todavia, essas relações, que inicialmente eram de pura animalidade, como os animais são assim. Tem o desejo, vai lá, faz sexo, vai embora, acabou. Né? Não. A mulher mãe e o homem pai, olha, um salto extraordinário. O homem que fazia o sexo não tinha nem preocupação se a mulher ia ficar machucada, se ia ter filho, não. Ia dar um salto. O homem mãe, a mulher mãe, que ia ter um sentimento de maternidade. E o homem pai, que já passa a se preocupar com a cria do filho, a responsabilidade de formar aquela criatura, deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Houve uma eclosão do amor. Houve uma transmutação importante, né? Com base nas existências, nas experiências sexuais, que a procriação é um fator de união, de atração de homem e mulher, que possibilita, né, a procriação, o amor e o entendimento, por aí vai. A tribo conversa na família, né? Aquela semente da tribo transforma na família, muda o sentimento. A taba metamorfoseou-se lá. Houve um avanço daquele homem selvagem para o lar da proteção, da cria dos filhos, de dar a melhor formação. A defesa armada inicial, que lá antigamente para proteger a sua taba, etc., armado, quem chegasse perto se matava, etc. Não, isso mudou com o tempo. Com as relações foram mudando, pareceria o direito. Ou seja, passou-se a não mais agir pela força da espada, mas pela força da norma, da lei, entra com a ação, vai buscar os direitos, as instituições que defendem. A floresta selvagem, as árvores também foram domesticadas e transformamos numa lavoura pacífica. Utilizamos a lavoura em larga escala para alimentar as pessoas, que antigamente era nativa. Então, tudo está ligado à lei do progresso. Ele quer dizer, tudo está ligado à lei da procriação. Tudo é cria, tudo é transformação. Porque lembre-se, nós somos a obra, nós, quem somos nós? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, não somos? Está lá na Gênesis. Ora, nós somos Deus, dizia Jesus. Portanto, nós somos seres criadores, somos deuses, temos a capacidade de criar, de renovar, de transformar. Só que isso é um processo. Nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nos auto-iluminando e vamos criando essa possibilidade de transformar. Então, achando aqui a dificuldade do homem da caverna para onde hoje. Então, esse é ponto para a gente entender que tudo faz parte do processo de transformação. Né? Muito bem, no direito. A floresta, de heterogeneidade dos impulsos iniciais às imensas extensões de território, abriu-se a comunhão das ideias de pátria. Inicialmente, cada um na sua tribo, cada um no seu lugar, guerreando, defendendo seu território, etc. Não amadureceu-se para depois, para chegar à compreensão de pátria, onde a gente tem uma compreensão de povo, de defesa dos direitos, da cultura, de preservar aquele povo. Cada país tem o seu sentimento de pátria, o seu hino, etc., a defesa, a sua língua, os seus costumes. É um amadurecimento importante, imenso em relação àquele homem do passado. Né? Muito bem, continuo dizendo. A barbárie, quando não existia lei, se matava, se morria, se estuprava, se fazia, acontecia inicialmente, sem dar satisfação a ninguém. Né? A barbárie ergueu-se a civilização, depois do longo processo, que ele fala lá atrás, dos milênios de anos.
em civilização, onde existem regras, onde existem normas, onde se respeita e quem desrespeita vai preso, sofre as consequências, né? Os processos rudes de atração do instinto, aquele lá, do homem que batia na mulher, levava a mulher para a caverna, o instinto de atração, transubstanciaram-se nos anseios artísticos, que dignificam o ser, modificaram-se, o homem se humanizou, podíamos assim colocar, se renovou, houve um processo de sensibilização, houve uma espiritualização do ser, né? O grito elevou-se ao cântico. Desde o grito selvagem, a beleza do canto lírico, por exemplo, né? Houve uma transformação magnífica. Isso é um decurso dos milênios, as transformações, as transmutações que aconteceram no homem desde o primórdio até hoje, estamos dizendo. Muito bem. O cântico, o estímulo pela força criadora do sexo, disse ele. A coletividade humana avança, vagarosamente, gradativamente, embora para o supremo alvo do divino amor. Um dia chegaremos lá. Um dia seremos criaturas iluminadas. Alguém tem dúvida disso? Não, Jesus não dizia isso. Vós sois deuses, vós sois filho de Deus, Pai nosso que está no céu, filho de Deus. Vós sois deuses, faz brilhar a sua luz, vivencie o seu nosso evangelho. Você vai crescendo gradativamente. Dê luminescência a essa pequena fagulha, a centelha de luz que está da sua herança divina, vivenciando a prática do bem, não é? Quero dizer isso, né? Quando eu dizendo, muito bem, jornada sobre uma dor. Por vezes a criatura demora-se anos, séculos, existência diversa de uma estação a outra. Sim, por que isso, gente? Porque não somos iguais. Cada um de nós tem a sua luta, cada um tem a sua compreensão, está num estágio distinto. Cada um de nós tem a sua... Por isso nós temos livre-arbítrio. Uns caminham mais rápido, uns aprendem mais rápido, uns despertam mais rápido, mas outros não. São mais preguiçosos, mais acomodados. Deus não força a nossa barra, não nos obriga a nada. É o princípio da meritocracia. Espera que cada um desperte. No entanto, nos dá assistência sendo nos ama igual. Desde o criminoso ao sublimado, somos todos filhos de Deus, mas tratados de forma absolutamente igual, mas Deus espera. Muito bem. Como dizendo, rara, disse ele, rara individualidade, raros são as criaturas, filhos de Deus, que conseguem manter-se no posto da simpatia. A simpatia, sem agressividade, com equilíbrio indispensável. Raros. O que significa isso, gente? É comum, é da natureza humana, nós estamos lutando ainda contra o nosso primitivismo. Você encontra uma criatura que você tem profunda atração por ela, homem ou mulher. Mas o que é que diz a criatura que já tem uma compreensão, já tem uma educação do espírito? Puxa, se eu não for correspondido, eu não vou atacar alguém que não tem uma correspondência, não sou animal. Não é? Se aquela criatura tem compromisso com outra pessoa, eu não vou avançar o sinal de jeito nenhum. Raros que só do campo da simpatia, mas não avança o sinal, quer dizer isso. Com equilíbrio indispensável. Muitos poucos, disse ele, atravessam a província da posse sem duelos cruéis. Olha que coisa interessante, gente. A segunda etapa do processo, do primeiro homem lá atacava. Do segundo, a posse. A segunda etapa do processo é a simpatia, depois a posse. A pessoa se acha o dono do outro. O homem se acha o dono da mulher. Ela não pode nem olhar para ninguém, que ele já está ali num ciúme danado, e se acontecer qualquer coisa, ele pode até matar outrem que achar que ele tem interesse na sua mulher. Ou, o contrário, matar até a mulher. Se achar, desconfiar, imaginar que ela está interessada em outro. Isso é uma fase da posse. Posse. E a gente viu tanto, gente, nesse estudo da obra de André Luiz. Todos nós lembramos dos casos de Segismundo, lá no livro Mensageiros, né? Em que Segismundo mata Adelino porque tinha absolutamente interesse em ficar com a esposa dele, com Raquel. Então, lá não era aquele drama que causou grave sequela no decurso do tempo. Anos e anos e anos de existência para resgatar isso. Está ali um crime passional. Raquel era casada com Adelino e, inconformado, Segismundo queria a mulher dele e matou para se livrar dele. Queria porque queria ficar com ela e não ficou. Nós vimos isso tudo. Isso ainda é o instinto mandando, é o instinto atuando. E só o decurso do tempo foi se trabalhar, nós vimos a encarnação de Segismundo, belíssimo estudo, como foi o trabalho difícil de reaproximação e a reencarnação dolorosa, né? Um processo. Vimos isso também no mesmo livro, do Mensageiros, no caso de Noé, Esté e Raul. Vocês devem lembrar do caso lá.
Raul, amigo de infância de Noé. Noé o convida ele para vir do interior, ficou na sua casa. Quando ele chega, que conhece de repente Esther, a noiva de Noé, Raul ficou encantado, louco de paixão por ela. Diz que a única forma que tinha de ficar com ela era matando Noé. E o matou secretamente. Ninguém descobriu que ele tinha matado, para mostrar que ele tinha se suicidado, tinha sido um latrocínio. E ele casa com Esther. Lá na frente, o sentimento de culpa, sua mente culpada é tanta que o Raul termina se suicidando. E toda a história está delineada. Veja, são os crimes passionais. A gente vê todo dia isso, gente, na humanidade, infelizmente. Infelizmente. Né? Continuando. Sem duelos com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvaradamente. Todo dia a gente vê isso no estado da humanidade. Mortes, suicídios, agressões. Infelizmente, o crime contra a mulher vê-se todo dia. As brutalidades que ainda acontecem. Vê o estado da humanidade que está. Né? Infelizmente, nós vemos todo dia esses assassinatos de mulheres. Tem, infelizmente, aumentado muito nos últimos tempos. Né? Reduzido o número de se ele recorre ao departamento do carinho, sem se algemarem, por um largo tempo aos gnomos do exclusivismo. Do carinho já é uma fase depois da posse. Né? Mesmo assim, ele ainda está pegado, se acha exclusivo, se acha o mais importante. Né? E às vezes, disse ele, só após milênio de provas cruciantes, de dores, sofrimentos e pruridos, de purificadores, consegue a alma alcançar o zênite. O que é o zênite, gente? O apogeu, a sublimidade luminoso do sacrifício. Para a suprema libertação, o sacrifício pressupõe uma renúncia a algo muito maior, que para você amar não precisa alguém limar. Esse amor sublimado é incondicional. Você ama simplesmente. Se a pessoa não lhe amar, é problema dela. Ninguém vai exigir isso. Ninguém vai exigir dela essa situação. Ninguém vai brigar por ela por isso. Não. Esse é o zênite. É o amor incondicional. Nós estamos muito distantes disso. Né? No rumo dos ciclos da unificação com a divindade. Nós estamos distintos. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Esse é o amor sublimado, incondicional. Perdoa, Pai. Jesus crucificado, ele não sabe o que faz, são doentes da alma. Ou como dizia Gandhi, quando perguntaram a ele como é que ele se sentia quando era maltratado, quando era... Ele disse, olha, eu não sei lhe dizer, porque eu nunca me sentia assim. Eu estava além dessas questões outras, entende? Essas criaturas que atingiram esse zênite, nós estamos muito distantes disso, com certeza. Né? Aí, olha, quando ele dizendo, o êxtase do santo, o que é o êxtase, gente? Aquele sentimento de plenitude, do prana, de alguém que consegue se sublimar, chegar perto da divindade, a beleza da iluminação, de sentir a alegria, de compartilhar junto às almas nobres. O êxtase do santo, de alguém que sublimou. Um dia foi mero impulso. Olha que coisa linda. Foi. Que nós somos essa criatura. Lembra Jesus falar que nós somos um Deus em formação. Nós somos Deus em potencial. Um dia fomos lá, criatura bruta, matamos, fizemos, acontecendo. Já fomos assim. O santo já foi um dia. O êxtase do santo já foi um dia. Mero impulso. Trabalhado como diamante que foi lapidado. Aquele diamante já foi um seixo bruto. Foi lapidado. E hoje essa joia linda, maravilhosa. Nós somos assim. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes, a questão 115 do livro dos Espíritos, mas somos trabalhados gradativamente. Gradativamente. É um processo de lapidação da alma que passamos. Né? Claro, disse ele, está, que assim como o diamante, que passa no disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim como o instinto sexual para coroar-se para as glórias do êxtase. É um longo período, é um processo complexo, é um processo difícil, com quedas, levantes, dificuldades, sofrimentos, que faz parte do processo. Ninguém aprende a levantar sem cair, e a natureza não dá saltos, é um processo longo, difícil. Ninguém nasce santo. Deus podia criar todos nós iluminados, mas não. A metodologia de Deus é a da meritocracia, é um processo continuado de aprendizado. Né? Muito bem. Do instinto até a glória do êxtase. Disse a coroar-se da beleza. Sim, tá. A coroar-se o instituto sexual para coroar-se a glória da êxtase. Há que dobrar-se para transformar do instinto ao êxtase aos imperativos da responsabilidade, claro, com o tempo e com o amadurecimento, você faz aquela responsabilidade.
Você sabe se usar sem consequência. E na hora que esse Deus interior, você não cometerá mais determinados atos, porque você não se permitirá mais. Não é porque a lei diz que é o contrário. Você não se permitirá mais. É a sua probidade interior falando alto, é o seu Deus interior falando alto. A responsabilidade, a exigência, a disciplina. Ao ditame da renúncia. A renúncia só te atinge depois desse grande processo de amadurecimento. Ninguém atinge a renúncia, que é uma das causas do grande amadurecimento espiritual, sem passar por essas etapas. Responsabilidade, a disciplina, etc, etc, etc. Essas conclusões, disse o benfeitor na palestra, contudo, não nos deve induzir, quando está falando nós, volto a dizer, ele está falando para um grupo de trabalhadores de Deus em assistência aos sofredores. Não nos deve induzir, disse ele, a programa de santificação compulsória no mundo carnal. Não existe isso, gente. Ninguém transforma-se de criatura ignorante num santo. Porque a natureza não dá salto, não existe isso. É um processo de lapidação difícil, complexo, difícil, longo. Estão dizendo isso? Não. Temos que ter, sim, paciência, bondade, amor e caridade para conseguir chegar nesse estágio. E chama-se o quê? Indulgência. Não se pode exigir atos de angelitude de quem não é anjo. Concorda, Dona Celeste? Não é possível. Se exigir atos de angelitude de quem não é anjo, não é possível isso. Muito bem. Continuo dizendo, nenhum homem, nenhum, sem exceção, conseguiria negar a fase da evolução que se encontra. Não. Eu tomo atitudes compatíveis tais que eu estou. Minha filha é assim, minha esposa é assim, Dona Celeste é assim, todos somos assim. Nós temos um nível de compreensão hoje e não atropelamos isso. Nós estamos nessa fase lutando desesperadamente contra nós próprios para lutar, que é um processo difícil e complexo. Muito bem. Não se pode exigir desse ele do Otetote, que significa o quê? Um homem selvagem da África, de uma tribo da África, etc., inculto, sem conhecimento, que verga a beca de cátedra para ensinar direito romano na universidade, porque ele não tem esse conhecimento. É a mesma ideia de exigir o ato de angelitude que não é anjo. Não é possível, né? Risório seria, disse ele, pois reclamar o homem de evolução mediana a conduta de santo, de anjo, não tem como. Porque ninguém pode dar o que não tem, concorda? Não podemos dar o que não tem. Não é possível exigir isso. Por isso, Jesus nos aconselhava benevolência para com todos e indulgência para com o defeito dos outros. Porque não podemos exigir conduta de pessoas que não atingiram esse patamar ainda. Todos nós estamos em estágios distintos. Por isso, é a expressão da caridade, benevolência com todos, indulgência para com defeitos alheios. A natureza, disse ele, representação inesgotável da bondade do Pai, é mãe, a natureza é mãe. A natureza entendendo como toda essa representação de Deus aqui perto de nós. Né? Mãe benigna, que oferece trabalho e socorro, em nome do Pai, auxilia a criação. A natureza, Deus está nos oferecendo as condições para o processo evolutivo de desenvolvimento. O tempo todo temos assistência dos benfeitores ao nosso lado, nunca falta. Os nossos anjos da guarda têm os encarnados e os encarnados, os que nos orientam, um pai, a mãe, a esposa, o marido, o tio, o avô, afora os desencarnados que estão o tempo todo ao nosso lado. Nunca faltará a mão estendida de Deus até de seus emissários de amor, a nos orientar, nos convidar para o bem. Né? Sua determinação de amparar-nos, Deus, é sempre tanto mais forte, quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem. O que quer dizer com isso, gente? Quanto mais abrimos nossos corações à receptividade dos emissários de amor, mais temos possibilidade de crescer mais ligeiro. Ora, se as entidades iluminadas tentam nos ajudar, nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais tentam nos ajudar, mas eu estou com sentimento no mal, no crime, na desarmonia, no desequilíbrio, poxa, fica mais difícil. Fica difícil. Na hora que eu começar a abrir meu coração, as frestas, as janelas de percepção, e começa a recepcionar os emissários de Deus, os que nos amam, os aconselhamentos, aí eu crio as possibilidades do processo acontecer mais rápido. É isso que quero dizer. Muito bem. Não desejamos, disse ele, volto a dizer, quem está falando instrutor para aquele grupo de trabalhadores do bem. Não tinha ninguém lá desencarnado em desdobramento. Todos, na verdade, eram trabalhadores do plano espiritual. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial. Não, porque a virtude não pode ser artificial. É um processo gradativo. Nem favorecer qualquer regime de relações de consciência. Não. Nós temos que, em nome de Deus, ajudar a criatura no estágio que ela se encontra. Fortalecê-la para seguir em frente. Nossa bandeira, volto a dizer, dos trabalhadores do bem, é, sobretudo, do entendimento fraternal. Esteja a criatura, o Filho de Deus que está se encontre. Cabe a gente estender ele a mão. Assistência, ver se ele desperta. Trabalhemos para que a luz da compreensão, disse ele, se faça entre nossos amigos encarnados, porque esse grupo de trabalhadores é para trabalhar junto aos encarnados, a fim de que
As angústias afetivas não arrojem tantas vítimas na voragem da morte, intoxicados de criminosas paixões, que, volto a dizer, se mata muito, infelizmente, pelas questões passionais, pelas questões da sexualidade, o ciúme, o sentimento de posse, o brio ferido, o complexo de superioridade, o complexo de inferioridade. As vítimas, como disse eles, é uma catástrofe a quantidade de criaturas que se matam, que se morrem e que enlouquecem, viu? Cada dia em função disso, quando eles dizem. Devidos à incompreensão sexual, disse ele, traduzindo, a imaturidade que nos faz agir, sem compreender as causas, as consequências do sexo desagrado. Incontáveis crimes campeiam na Terra. Todo dia teve isso, gente, todo dia. Lembram da história que está lá no livro Mensageiros? Da história de Ismália e Alfredo? Estão lembrados? Que Alfredo foi envenenado por um amigo que tinha desejo de Ismália, dizendo que ela estava traindo, colocou até um camarada lá dentro que saiu correndo, não tinha nada a ver com essa história, e ele armipou Alfredo, quase a mata, expulsou ela de casa dos filhos, ela terminou morrendo de desgosto. Quantos crimes desses acontecem todo dia, gente? Quantos crimes? Quantos crimes? Né? Muito bem, disse ele. Tantas vítimas, a voragem da morte, disse ele. Então, assim, intoxicado pelas paixões criminosas, perigosos, segundo ele, devidos à incompreensão sexual, incontáveis crimes, até falei isso aqui, incontáveis crimes campeiam na Terra determinados estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. Quantas criaturas se encontram nos hospícios em decorrência de crimes sexuais ou de loucura determinada disso, que ama alguém, a pessoa não deseja e ele comete um fato grave e enlouquece, ou vice-versa, né? Não sabe sublimar esse sentimento. Quantos matam, quantos morrem, quantos se suicidam, né? Se tivéssemos a capacidade, digo nós, porque eu já vi isso, dos benfeitores falando isso, se tivéssemos a capacidade de tratar nos hospícios os loucos com tratamento espiritual, nós vamos ver que quase a sua totalidade é fruto de processos obsessivos graves, gravíssimos. O tratamento espiritual, e muitos daqueles são decorrentes de questões de desequilíbrios sexuais. Né? Muito bem. De modo, de quando em quando, disse ele, uma ou outra vítima procura os hospitais de alienados. Que hospitais são esses, gente? Os hospícios, né? Submetendo a tratamento médico. Como operário procura a oficina para consertar um carro, por exemplo, né? Instrumento danificado. Os hospícios encontram-se, porém, tão somente aqueles que desgalgaram até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. Se para chegar ao estádio da loucura, grandes desafios foram cometidos, não tenha dúvida. O cara enlouqueceu. São essas questões extremadas, que, aliás, é fonte e objeto do trabalho de Calderaro. São os extremos que levam à loucura. E tem muitos, viu? Não são poucos, não. Muito bem. Milhões de irmãos, disseram nós, milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. O que significa isso? Muitos são tiranos domésticos, gente. São aqueles que maltratam esposos, filhos, etc., porque tem ciúme, porque tem descendente de posse. Ou nas repartições que abusam da autoridade, né? Que fazem problemas graves de desequilíbrios, né? Assédios morais e por aí vai, com objetivos de assédios sexuais e por aí vai. Se vê todo dia isso, infelizmente, na mídia, né? Muito bem. Volto a dizer, gente, ninguém está falando aqui dos outros, estou falando de nós mesmos. Todos nós estamos nessa luta. Uns um pouco mais, uns um pouco menos. Todos nós temos essas nossas lutas. A gente não está falando dos outros, não. Nós, a humanidade, estamos nessa luta. São poucos aqui que chegam a dizer, são raros aqueles que sublimaram a renúncia. Raríssimos. Não somos nós a raridade. Não temos ilusão disso, gente. Estamos todos lutando contra o nosso porão velho, nossos atos lá de trás. Muito bem. Continua dizendo. São os companheiros incapazes do devotamento da renúncia. Quem de nós está capacitado para a renúncia? Poucos. Muito poucos. A submergirem, pouco a pouco, no calinoso Tijuco, que significa pântano das alucinações. Todos nós estamos tentando sair desse pântano. Que pântano é esse, gente? Está lá no nosso porão, no nosso inconsciente, o que fizemos de grave no passado. Ou no passado, não tão passado assim, ou aquele longínquo,
Ninguém passou imune a esse processo. Todos nós vimos da ignorância, vimos do instinto. Se hoje não cometemos, que bom, mas já cometemos. Por isso Jesus dizia, não julgues para não ser julgado. O que já fizeram? Não adianta tapar o sol com a peneira, é só realidade. Nós somos criados sempre ignorantes. Estamos nessa luta danada. Estamos na luta grande. Se hoje não fazemos aquelas contas, que bom, mas já fizemos. Muito bem. De mente desvarada, disse ele, fixa na gruta, no sacovão da subsistência, perdem-se, disse ele, no campo do automatismo inferiores, obstinando-se aos deprimentes estados psíquicos, as consequências dos nossos atos. O ciúme, disse ele, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência e a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Todas as atitudes infelizes, o crime, o ciúme, a insatisfação, a leviandade, nos arrastam. São condutas de espíritos ainda no estágio que nós estamos. Lembremos que nós estamos num planeta de expiações e provas, onde o mal ainda prepondera sobre o bem. Então, essas condutas ainda estão em nossos espíritos, estamos lutando contra elas ferozmente. Alguns mais, outros menos, estão todos lutando, que temos resquício dela. De vez em quando ele se pega, meu Deus, como é que eu cometi essa atitude? Por quê? Porque meu espírito não me permite mais isso, e eu fico me culpando quando cometo qualquer. Nós, ninguém é santo. Estamos todos aqui lutando para melhorarmos. Muito bem. Inquietantes quadros mentais, disse ele, se pintam na Terra, compelindo-nos, volto a dizer, quando ele fala compelindo, ele está falando aos trabalhadores do bem que estavam ouvindo ele lá, sendo trabalhados, a estafante serviço socorrista, em nome de Deus, não é? De modo a limitar o círculo do infortúnio e do pavor dos que se lançam incautos, que significa imprudentes, a temerárias aventuras no sentido do sentimento animalizado, ou seja, do instinto. Estamos dizendo que, infelizmente e dioturnamente, milhões e milhões e milhões de desatinos na área do sexo são cometidos. E ele está trabalhando, ele está ali instruindo um contingente de trabalhadores que vão trabalhar essas criaturas infelizes. Nós, todos nós. Né? Não solucionaremos, disse ele aos que estavam ouvindo ele, tão complexo problema do mundo, simplesmente a força de intervenção médica. Não é um medicamentozinho que vai mudar a criatura por dentro. Está dizendo, embora seja admirável o trabalho da ciência, os efeitos, no terreno dos efeitos, sem atingir. Ou seja, o que é que o médico faz, gente? O médico apenas ataca os efeitos. Efeito de quê? Do desequilíbrio do espírito. Só que ele não sabe. Ele trata as questões do corpo como se provesse do corpo. Não. Se você não trabalhar a causa, a origem, que é espiritual, não vai resolver o problema. Não é? Contudo, a intimidade está nas causas, no espírito doente. Ou seja, por isso André Luiz falava que no dia que a medicina, a ciência, entender e trabalhar o espírito concomitantemente com o corpo, aí nós damos um passo adiante. Por isso o trabalho das instituições espíritas são importantes no processo de obsessão, de autoesclarecimento, porque você vai mergulhar nas causas do problema. Na causa do problema. Muito bem. A personalidade, diz ele, não é obra da usina interna, das glândulas do corpo físico. Não é. De hormônio, não é isso, disse ele. Mas da química mental. Vem da alma, a alma doente. A endocrinologia, disse ele, muito pode fazer a injeção de hormônios, a guisa de pronto-socorro, as coletividades celulares, mas não sanará a endocrinologia, não sanará as lesões do pensamento, que vem de onde? Da mente, da alma. A genética, disse ele. Olha, eu achei interessante isso, porque essa obra é da década de 40, gente. Olha aí como a presciência, olhando na frente. Vê só o que diz aqui. É uma revelação importante isso. Vê só. A genética a genética mais hoje, mais amanhã, naquela época nem sonhava nisso, poderá interferir na câmara secreta da vida humana. Olha que coisa interessante. Perturbando a harmonia dos cromossomos no sentido de impor o sexo ao embrião. Olha, gente, isso é na década de 40. A questão da fertilização in vitro é coisa de agora, onde você pode até escolher o sexo da criança. Vê só. Ele viu na década de 40 isso. Poderá fazer, disse ele. É possível. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente, feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independente da forma exterior, homem ou mulher, masculino ou feminino, ou das convenções estatutárias.
O que quer dizer com isso, gente? Você pode até mudar o sexo. É possível, a genética pode, mas não mudar o espírito. Aquele espírito não se muda. O sexo físico, a representação da genitália, sim, mas não mudará o espírito. Se o espírito estiver doente, continuará doente. Olha que interessante. Ele volta a dizer, isso é uma revelação importante, escrito da década de 40, já estava falando da possibilidade de modificação do sexo. Ele fala, mas hoje, mas amanhã, hoje isso é um fato já. Bom, a medicina, disse ele, inventará mil modos de auxiliar o corpo físico, né? Atingindo o equilíbrio interno do corpo. Por essa tarefa edificante, isso é uma coisa admirável, disse ele, e fervente de amor da medicina, né? Entretanto, compete a nós, gente, nós, espíritos benfeitores, em nome de Deus, outros, praticar a medicina da alma. Olha que coisa linda. Trabalhar o espírito humano, levar ajuda, intuí-lo, ajudá-lo, em nome de Deus, tentar despertar, tentar o acordar para os sentimentos nobres. Não é o método da terra, é a medicina da alma. Olha que coisa linda. Que ampare o espírito enleado nas sombras. Despertar para a luz. Todo dia a gente vê isso, gente. Estão lembradas lá do livro Obreiro da Vida Eterna? Onde foi socorrido aquele espírito do padre. Estão lembrados lá do padre? O padre Domênico, que cometeu dezenas de crimes sexuais. Está lembrado? É Deus ajudando aquele padre que achava que ia para o céu, que foi assassinado porque violentou a esposa de uma pessoa, que para se vingar deu o vinho envenenado dele, que presenciou ele estuprando a esposa. São crimes sexuais, gente. As sombras. Então, lembra que ele foi socorrido em nome de Deus, pela irmã Zenóbia, lembra? Socorreu ele lá na região abismal e trouxe. Isso é Deus assistindo o homem pelo homem. Todos nós, por mais que estejamos habitantes das sombras, das furnas, dos infernos, ou das planetas espirituais, as zonas excelsas, somos filhos de Deus. E nunca, 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 nunca faltará assistência a cada um de nós. Muito bem. É mistério acender, disse ele, em redor dos nossos irmãos, a terra, a luz da compaixão fraterna. Não importa o crime que ele cometeu, é filho de Deus, merece a compaixão, merece estendido a mão, não a condenação. Não vai ajudá-lo. Se alguém está precisando de luz, você manda mais sombra, só vai perturbar a criatura. E mais, tu diz, André Luiz, se eu mando mais luz aqui, se eu mando mais sombra a quem está na sombra, é sua responsabilidade da nossa parte. Condenar simplesmente o ignorante não vai ajudá-lo em nada. O que vai ajudar, como é que Jesus faria? Faria uma prece, tentaria despertar nele o sentimento da luz. Aí sim você está contribuindo, né? A luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definidos, a responsabilidade individual. A ajuda de Deus aos filhos atormentados. Haja mais amor, disse ele, ante os vales da demência, do instinto e as derrocadas, as quedas, cederão lugar à experiência santificante. Porque o processo é esse, é de lapidação. Lapidação. A pedra, o seixo bruto, se transforma num anel de brilhante belo. Puf, não. Vai passar pelo buril. A alma humana não é diferente. O tronco tosco que se pega na floresta para se transformar numa talha bela é um processo longo, né? Muito bem. Lembrando que ele está falando para trabalhadores da seara do bem desencarnado, para trabalhar junto dos encarnados. Quando ele dizendo, como fazer valer? Como fazer valer, disse ele, o abençoado serviço do médico à vítima da angústia sexual? Se tem a defrontá-lo, vibrante, a hostilidade da família. Como é difícil não entender as questões transatas do passado. Se o próprio médico tem uma dificuldade, por exemplo, se uma pessoa cometeu um estupro grave, a família da vítima e a própria vítima vão estar lá condenando-o. Como será difícil o trabalho do médico para entender esta fragilidade? E aquilo é uma doença da alma difícil. Como salvar, disse ele, doentes da alma? Numa instituição de benemerência, no hospital, disse ele. Como fazer isso? Se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso da opinião de sua autoridade, que comete um fato grave, está internado no hospício, não obstante existir uma doença da alma que a ciência não alcança, todo mundo condena, manda mais sombra, ao invés de mandar luz. É assim que a humanidade de hoje ainda age. Naturalmente, disse ele, seria pieguice de minha parte dizer, rogar a sociologia
a transformação imediata de seus códigos ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância incompatíveis com as causas de defesa. Ou seja, nós não vamos mudar o pensamento mediano da humanidade, de repente amar todos, entender os crimes como sendo doença da alma. Não vamos fazer isso, não é possível, disse ele. Que tudo passa por um processo. Tudo é um processo de renovação e a Terra está nesse estágio. Então, olha, não adianta imaginar que vamos mudar a sociedade encarnada. Não vai. Bufo. Porque a natureza não dá saltos. Não é assim que acontece. Mas, disse ele, podemos. Quem? Os emissários de Deus, os trabalhadores da luz, os mensageiros de Deus. Podemos, aqueles que estão ouvindo ele, eram apenas alguns, manter louvável serviço de compreensão mais ampla, melhorar as disposições dos nossos amigos encarnados na crosta e despertá-los, mandar a luz para vencer as sombras, lentamente, que é um processo lento, né? Para a solução que nos interessa a todos. É um processo, gente, é uma luta imensa, imensa, imensa. Mas eu vou dizer, o caminho, não só a ajuda espiritual é determinante. Ele vai dizer isso agora, daqui a pouco. Muito bem, por exemplo. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave. Tudo é o amor, gente. Se alguém comete um fato grave, se você não reage a esse ato grave com a mesma violência, opa, já despertou no coração do agressor, meu Deus, eu fui tão injusto com aquela criatura, agredi, ele me agrediu de volta, só aí já uma interrogação surge. Meu Deus, eu fui injusto com aquela criatura. Eu o magoei profundamente e ele não agiu do mesmo jeito. Mas se você, vítima, tiver a capacidade de fazer o bem, aí a coisa ganhou dupla, tripla, quádrupla interrogação. Meu Deus, aqui eu fui mal com aquela criatura. Ele não me fez um mal de volta, ele fez um bem. Ou seja, pode ser a chave para o despertamento. Por isso, o amor é essa chave. Dizer, olha, o amor espiritualizado, a renúncia cristã, é a chave. Se eu renuncio à violência daquele que me praticou, eu vou acender um paviozinho de luz dentro daquele coração. É a chave capaz de abrir as portas do abismo. Que abismo, gente? Para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Aqueles que cometeram crimes gravíssimos e caem nesse abismo. Cometendo fatos graves. E eles só serão redimidos gradativamente com a ajuda de quem tem a luz para dar. Não quem tem mais sombra. Porque a sombra só exacerba a sombra. Ódio só leva mais ódio a quem já está com o coração de ódio. Só o amor é capaz de vencer as sombras. Só a luz é capaz, só o amor é capaz de combater o ódio, de vencer o ódio. Só a luz é capaz de vencer as sombras. Não há dúvida disso. Só a paz é capaz de vencer a guerra. São antíteses. Não é possível vencer o ódio com ódio. Não tem como. Continua dizendo. Estendemos a mão a todos os espíritos que se encontram prisioneiros de distúrbios, disse ele. Entendimento entre os homens. Todos são filhos de Deus e todos merecem ser assistidos, todos, mesmo se cometeram graves erros, todos. Estendemos mão forte a todos os espíritos, todos os espíritos que se encontram prisioneiros dos distúrbios, das sensações. O que é isso, gente? Isso das sensações sexuais, das sensações do sexo, fazendo sentir que as oficinas do trabalho renovador de Deus, os operários do Pai, permanecem abertas essas portas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando os sentimentos, sublimando-lhes os impulsos. Porque esse impulso, volto a dizer, lembra que eu falei lá atrás que o êxtase do santo já foi um dia o impulso? Já foi um dia, como é que se diz? Um sentimento infeliz? Lá? Subindo os impulsos, dilatando a capacidade espiritual. Né? Significa isso? Amor, essa possibilidade. Né? Ele quer dizer o seguinte, que o sexto santo já foi um dia extinto, selvagem, animal. Lembremos os corações desalentados, que tal é o sexo em face do amor, disse ele. Isso é interessante. Lembremos os corações desalentados, tristes e felizes, que o sexo em face do amor é a mesma coisa que os olhos para a visão, é a mesma coisa que o cérebro para o pensamento. Ninguém vê sem o olho, ninguém pensa sem o cérebro. E o sexo é uma das expressões de amor. É interessante que essa informação está dizendo. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual
consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. Não, gente, não. Porque não só é a manifestação sexual que faz a criatura amar a outra. O filho ama a mãe ama o filho ama o filho ama a mãe, o irmão ama o irmão. O amigo ama o amigo. Não precisa ter sexo, não. Tem sentimento de sublimação extraordinário, sem ser a questão do sexo. Ao contato sexual com amor é apenas uma das multifacetas do amor. Quero dizer isso. Muito bem. No campo do amor, é infinito a sua essência, a manifestação, disse ele. Isto fugir às aberrações, aos excessos, claro. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram do universo para amar. Sabe por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus, e como Deus somos Deus, dizia Jesus. Todos seremos felizes um dia, uns mais cedo, outro mais tarde, dependendo dos esforços que me fazer para podar nossas más inclinações, como disse Kardec. Não é? Somos filhos de Deus sempre para amar e ser amados, todos um dia. Amaremos puramente, amaremos desinteressadamente, um dia. Por vezes, vigoram, disse ele, por muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica. O que significa isso, gente? Prova benéfica? Ou seja, alguém terá que passar um bom tempo sem ter o amor carnal, marido, mulher, para poder valorar o que você teve no valor no passado. Né? Prova benéfica, os deveres, disse ele, os deveres do estatuto expiatório. Há vários casos trazidos na literatura espírita, de pessoas que abortam, porque outrora as reencarnações transatas, perdoe-me, pessoas que tentam engravidar e não conseguem, não é todos os casos, estamos generalizando, mas que outrora tiveram várias possibilidades de ser mãe e abortaram muitas vezes. Para valorar a importância disso, às vezes não podem engravidar. Não estou dizendo que, de jeito nenhum, Deus me livre de julgar ninguém, que as pessoas que não engravidam não fizeram isso outrora. Cada um deve ter mil facetas disso, mas é uma possibilidade. Você valorar. Como, por exemplo, alguém tem uma saúde perfeita, estraga, comete abuso, droga, bebida, e termina adoecendo. Ele vai entender lá atrás que tinha uma saúde e não valorou. É mais ou menos isso. Muito bem. Muito bem. O campo do amor é infinito, disse ele, sua essência, a manifestação. Até já falei sobre isso aqui. Expiatório. As exigências do serviço especializado, espiritual, do trabalho, né? Melhor dizendo, as exigências do serviço especializado na vida. Você tem uma especialização no trabalho, a favor do bem, etc. Especializado em que estudantes, estudante de quê, gente? Da espiritualidade, do processo evolutivo. Devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e de sede do coração. Significa isso, gente? Tem muitas criaturas que não casam, que suas missões não lhes permitem. As missões são para trabalhar pela humanidade, em nome de Deus. Basta ver Chico, basta ver Divaldo, basta ver Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Francisco de Assis. Nenhum deles casou. Nenhum deles tiveram vida sexual ativa, em princípio. Não. Porque, dizia Chico, que casou com o mundo, com todos os parte da família de Deus, e a obrigação não era. A missão dele não era ter família material. Não. O trabalho dele é trabalhar pela humanidade. É renúncia. Né? Então, ele diz que essas pessoas passam por esse processo. Isso, porém, disse ele, não representa obstáculo ao amor. Aí ele cita o exemplo máximo, né? Jesus não partilhou matrimônio normal na Terra. Não notícia que Jesus namorou, fez sexo com ninguém, não. A missão de Jesus era outra. Né? Era outra. Na Terra. Jesus não partilhou matrimônio normal na Terra, e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. A missão de Jesus foi trazer à humanidade o evangelho de amor e de redenção. Está lá no livro, no primeiro capítulo, Missionário da Luz. Não, no primeiro livro livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Né? Interessante, porque a missão de Jesus foi essa: ser portador de Deus, o material didático mais sublime, capaz de transformar os corações dos homens. Né? A família cresce. A cada dia que se compreende os ensinamentos de Jesus, foi tão extraordinário o trabalho de Jesus que ele dividiu a humanidade no antes e no depois dele. Suas forças
Não geraram formas passageiras. Jesus não teve filhos materiais, não, nos ciclos carnais, não, claro que não. E, contudo, as suas energias fecundantes. O que é energia fecundante, gente? Energia da criação. Qual é a energia fecundante que Jesus usou? O amor, capaz de despertar os filhos de Deus, de criar filhos de Deus mais especializados, renovados, mais transformados. Isso é força fecundante. Não somos filhos de Deus, não somos mais semelhantes dele. Então, nós temos a capacidade de fecundar, de transformar, de criar. E Jesus o fez com abundância, e o faz. Renovaram a civilização, transformando o curso da humanidade, no antes e no depois de Jesus. Prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime, transparece da conduta do mestre, que, deste modo, se inclinou para os vencidos da convenção humana, os doentes, os leprosos, as prostitutas, os criminosos. Jesus foi até eles, dizia Jesus, que são os doentes que precisam de médico, e ele era o médico da alma. Olha que coisa linda, né? Solidários e humilhados. Jesus procurou todos, fazendo-lhe ver que é possível cooperar na extensão infinita do bem, amando e abnegando-se com a exclusão do egoísmo e do próprio e do propósito inferior de serem amados. Jesus procurou exatamente esses estrupiados da alma, buscando inocular em seus corações a semente sublime do seu evangelho de amor. Segundo os caprichos próprios. Muito bem. Alguma dúvida até aí? Está tudo tranquilo, né? Muito bem. A construção da felicidade real. Veja o que está falando, muito interessante. Porque a felicidade real, gente, está acima da felicidade material. A felicidade real não depende do instinto satisfeito. Ou seja, não depende da satisfação sexual a felicidade real. Porque a felicidade é o estado d'alma. Se atinge o estado d'alma, a felicidade, não é pela a saciabilidade do sexo, não é, gente? Porque tem criaturas que são doentes do sexo, praticam sexo todo dia, e não é feliz. Há um vazio imenso dentro dele. Não. A felicidade é o estado da alma. Se atingiu, não se regride. É o prana, é o processo. E eu lembro aqui de Francisco de Assis, o grande santo de Assis. Quem leu o livro Francisco de Assis vai saber o que significa o amor incondicional. Ele tinha um imenso amor por Clara de Assis. Imenso amor. Eram almas gêmeas. Mas nunca deram um beijo no outro. Nunca. Nunca. Era um amor sublimado, incondicional. Estava muito além do sexo. Muito além. Quem não leu, leu o livro Francisco de Assis, você vai entender o que eu estou falando. Nós estamos distantes de compreender isso, gente. Daquele que Jesus falava, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Muito bem. A permuta das células sexuais pelo ato sexual. No ser encarnado, garantindo a continuidade da forma, porque é quando se gera filhos, em processo evolucionário, de evolução, todos nós passamos por esse processo, desde o instinto lá atrás, é um aspecto das múltiplas formas de amor. O amor é muito mais do que sexo, gente. O amor é apenas uma faceta, uma pequena. Lembra do livro Nosso Lar? Quando, no capítulo 18, Dona Laura diz a André Luiz, meu filho, o amor é o alimento das almas. O alimento do físico nutre só o corpo físico, mas a alma se nutre só de amor. Sei lá, quando Jesus falava amai-vos uns aos outros, ele estava dizendo alimentai-vos uns aos outros, porque o Espírito alimenta só de amor. Então, há uma multiplicidade de expressão de amor que distingue completamente do sexo. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de amigo, o amor, aquela criatura que chega e é um abraço fraterno, a visita de uma pessoa querida, de uma comadre, de um amigo, do irmão, são expressões de amor. Mesmo dos casais sem o sexo, só para estar junto, de fazer o que o outro gosta, de trazer a comidinha que o outro gosta, de fazer um carinho, um cafuné, isso é amor. Então, as expressões de amor são múltiplas, disse ele. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, que são essas fora do sexo, que eu falei todos agora, de fluidos combinados, porque há simpatia, não é? Quando a gente tem sintonia, quando você tem a mesma sintonia, você simpatiza, você está mandando amor para aquela criatura, um abraço, um conchego, uma palavra de carinho, de conforto. Fluidos, combinação de fluidos, né? De vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira muito, mas muito, mas muito acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, substanciando obras imperecíveis de luz, de vida e de luz nas iluminadas esferas do universo. Tudo isso está fora do sexo. Tudo está fora do sexo.
dizendo que sexo é apenas uma fagulha desse grande conceito chamado amor. Muito bem. Continua. Desenvolvamos, disse ele. Pode dizer, está falando aquele grupo de trabalhadores do bem. Desenvolvamos, pois, carinhosa assistência, em nome de Deus, aos que se desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Eles se sentem deserdados, entristecidos, sofredores, mesmo saciados pelo sexo, que estão distantes. Há perturbações profundas nesse sentido. Mas o papel do trabalhador de Deus é buscar essas criaturas. Muito bem. Ensinemos-los, essas criaturas sofredoras, a libertar a mente das malhas do instinto, do primitivismo, né? Abrindo-lhes caminho para as ideias do amor, né? Santificante. Recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado, na violência, no estupro, coisa do gênero, com desprezo dos demais. Porque, gente, o sexo torturado é isso. A criatura é doente. Ele estupra alguém, não está preocupado se aquela criatura vai sofrer. Se vai sofrer as dores, os traumas, as dores, não. O negócio é saciar o seu desejo na hora. Pô, rapaz, essas criaturas fazem processos obsessivos graves, são crimes dramáticos. Quando fala aqui, sexo torturado, com desprezo dos demais departamentos da relação espiritual. Não importa se aquela criatura vai sofrer. Através do cosmo orgânico. É estacionar inutilmente. No trilho evolutivo. As criaturas estão nesse estágio, presos a esses grilhões infelizes, estão parados, não estão conseguindo andar. É entregar-se parado, inerme, à influência de perigosos monstros da imaginação, quais o despeito e a inveja. O despeito por ter alguém que ele gostaria de ter e não tem, mas outro tem. A inveja de alguém ter uma pessoa que ele gostaria e não tem. O desespero de não ser amado por ninguém, do ponto de vista da atração sexual. E a amargura de ser sozinho, não cativar, não conseguir atrair alguém ao amor verdadeiro, né? Que abre ruinosas chagas na alma, feridas graves, que combinam ao exclusivismo, né? O exclusivismo. Pena que pode voltar à loucura e à inconsequência. E uma janela aberta ao processo obsessivo grave. Nós já vimos vários casos dessa natureza, né? Considemos-los a rasgar horizontes, disse ele. Convidamos essas criaturas doentes a rasgar os horizontes novos, mais longos no coração. O amor encontrará sempre um dos novos. Ou seja, convidar à mudança, à transformação dessas criaturas. E para tais descobertas se coroam de luz divina. E para que tais descobertas se coroam de luz divina, para que aconteça esse fato, né? Dentre os sofredores. Bastará à criatura o abandono da ociosidade. Eu não gosto desse termo, mas é um fato. As criaturas que nada fazem. Mente desocupada é a oficina do diabo, é um dito popular. Quem nada faz. Cria-se a possibilidade das entidades infelizes colocar, inocular sentimentos infelizes. Você não coloca somente você não coloca sua alma a serviço do bem, não é? Né? Essa é a grande questão. Que por si mesmo combaterá a nefanda ignorância. Quem não se interessa pelo bem, pelo trabalho, pelo estudo, está fadado à ignorância, não progride, não anda. Dentro de cada um de nós esplende a luz, sem desmaio, a claridade libertadora, no pleno pensamento de renovação para o bem comum, que devemos cultivar e intensificar a cada dia. O que quer dizer com isso, gente? O que quer dizer com isso? Devemos cultivar dentro de nós, sabe o quê? Aquela centelha de que Jesus falava. Vós sois deuses, vós sois filhos de Deus e somos filhos de Deus. A centelha do Pai, a herança genética, a gene de Deus está no nosso coração. Temos inato em nós esse Deus interior. Faça crescer esse Deus, faça brilhar a luz, como dizia Jesus. Pratique o bem, trabalhe no bem, busque se educar, se renovar. Eles estão dizendo. Está lá em germe, pronto para ser inoculado e brilhar. Vai brilhar a sua luz, dizia Jesus. Né? Que beleza, né? Muito bem. O cativeiro, disse ele, o cativeiro nos tormentos do sexo. Alguém fica preso àquela cantilena, só pensa de manhã, tarde e noite, desse tipo de questão. É questão da alma. É uma doença da alma, não é do corpo, que demanda processo individual de cura. E sobre esta cura, só o espírito resolverá o tribunal da própria consciência. O que significa isso, gente? Nós teremos que ser médicos de nós próprios. O que significa isso? Fazer um esforço grande para vencer nossas más inclinações, nossas reformas íntimas,
trabalhando bem, buscar se espiritualizar, estudar, se renovar. Por que isso? Se eu não quiser, ninguém me obrigará. Deus me manda os remédios, seus emissários. Mas se eu não tenho receptividade, não vai adiantar. Só quando abre uma frestazinha. Lembra de André Luiz? Passou 8 anos no umbral, revoltado, etc. Quando cansou de sofrer, que entrou em prece verdadeira, que se banhou os seus olhos de lágrimas, pediu apoio, pediu consolação, pediu ajuda, foi ajudado. Se eu não abrir as frestas perceptivas em nosso coração, aí fica muito mais difícil, vai demorar muito mais. Quando a gente cansar de sofrer, aí nós vamos abrir nosso coração, pedir socorro. Está dizendo isso. É inegável que todo auxílio externo é valioso e responsável, mas cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial, do sexo, está dizendo, por si só, mesmo serão libertados, isto é, pela dilatação do entendimento, como somos filhos de Deus, somos nascidos para sermos felizes, preciso encontrar meu caminho, é o entendimento, é o despertamento, dilatação do entendimento, está nos dizendo, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias. Enquanto eu não compreender isso, pela aplicação daquele princípio, amai-vos uns aos outros. Significa isso o quê, gente? Não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaria que os outros fizessem. Bastava isso para ter uma humanidade diferente. Bastava isso. Na hora que a gente entender que não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaria que os outros fizessem, o mundo se muda. Nós temos que despertar para isso. Somos criados para ser felizes. Mas enquanto eu não entender que só tenho que fazer aos outros aquilo que gostaria que nos fizesse, eu estou longe. É um processo de despertamento. Assim, na doutrinação, como no hino da alma, com as melhores energias do cérebro e os melhores entendimentos do coração. É esse processo. Ou seja, ser o médico de si mesmo, como diz André Luiz lá atrás. Muito bem. Notei que a preleção terminara, disse André Luiz, em meio ao respeito geral, que as considerações foram fantásticas, né? A respeito desse assunto, né? A palavra me fascinou, diz André Luiz, sobre sectologia. Eu não tinha essas informações, não estavam nos livros essas informações, não. Não estavam no cientista, não. Veio do coração purificado daquele instrutor bendito, o verbo inflamado do orientador. A necessidade dos irmãos frágeis traziam luzes novas de como enfrentar esse processo. Aí que aquela movimentação terminada, e alguns fizeram perguntas, etc., respondeu e tal, mas uma pergunta André Luiz achou interessante. Achou curioso e o viu e traduziu para a gente. Alguém lá da plateia disse, venerável instrutor, disse ele, nos últimos tempos, na Terra, os psicologistas encarnados, em número considerável, esposaram princípios freudianos, com base em todas as investigações de distúrbios da alma provém do sexo. Para o médico austríaco, todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. Todas. Olha que coisa impressionante. Alguns discípulos dele, de Freud, porém, modificaram essa teoria, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças, qual de que toda perturbação provinda das alucinações eróticas, provindo do sexo, todas pela ideia de Freud, é distúrbio proveniente do sexo, né? Largamento das crianças, de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato. Todo ser humano tem, em princípio, desejo sexual. E se deram importância a isso, o qual compete a manter os impulsos primitivos de dominação. Ou seja, está dizendo assim, não é só isso. As questões do sexo têm relevância, mas não podemos dizer que todas as perturbações psíquicas vêm do sexo. Não. O homem e a mulher têm seu desejo inato ao ser humano. Mas alguns também desejam buscar o poder, a dominação. Também, nessa seara, existe muitos distúrbios. Outra corrente, outro expoente da cultura intelectual, asseverava, também discípulo de Freud, a seu turno, que o ser humano é repositório, ou seja, ele guarda tudo, é repositório, de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinar as linhas de pensamento. Ou seja, nós somos a soma de tudo, gente. Nós somos repositório de tudo. A soma, né? Existem criaturas que conseguem enxergar além disso, buscando se sublimar. Olha aí. Fez uma pausa e continuou perguntando. Sabemos hoje, distanciado do corpo, da carne, nós estamos encarnados. Estou falando, o aluno perguntando ao instrutor lá, que a vida do espírito é desconcertante em surpresas
para a ciência terrestre. Tem muitas coisas que a ciência não alcançou, como as questões de que a doença, boa parte dela, provém da alma. A ciência não alcançou ainda, mas ele, em espírito, sabe, está dizendo isso. Né? Entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar, nós estamos aqui, somos auxiliares de Deus, disse ele, aos companheiros da coisa torturada na terra, da crosta, não poderíamos, o senhor, instrutor, não trazer elucidações adequadas a respeito, com o fim de passá-las adiante? Ou seja, já que nós estamos aqui sendo tratados para trabalhar as criaturas em estado de loucura na terra, por desvio de sexualidade, existe uma forma? Aí o instrutor diz, já entendi muito bem o que você deseja. Refere-se você aos movimentos da sociologia, psicologia analítica de Freud, que por duas correntes distintas da dele, que tudo era decorrente do sexo, de tipo de sexo, seus colaboradores, o notável cientista centralizou que o ensino do impulso sexual, conferindo caráter absoluto. Tudo vinha do desequilíbrio do impulso sexual, enquanto duas correntes da psicologista, inicialmente filiadas a Freud, diferenciaram-se. A primeira estudava o ensino do gênero da criatura, no que se refere ao relevo pessoal, a dominação, o desejo do sexo, etc. E a segunda proclamava que, além da satisfação do sexo e da importância individualista de atingir ao prana, ao poder, aos títulos, né, existia um impulso. Qual? Da vida superior, da transformação, da renovação, da autoiluminação, que tortura o homem terrestre, mas aparentemente feliz. Ou seja, o que quer dizer com isso, gente? Que há uma compreensão de criaturas que despertaram para a questão da felicidade, está inato em cada um de nós. Um não despertaram ainda. São três correntes, portanto. A de Freud, que tudo vinha do sexo, dos impulsos sexuais. A outra, não. Que todo homem tem desejo pelo sexo, mas também tem desejo pelo poder. E essa terceira, não. Além disso tudo, dessas duas questões. Mas o homem teria despertado para a felicidade, para o transcendente, a vida superior. Uma coisa interessante. Para o segundo dos estudiosos, essencialmente freudianos, disse ele, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem em angústia sexual. Para a sua grande parte, seus colaboradores, as causas se estendem a aquisições de poder e a ideia da superioridade, aquela última corrente, as duas últimas, né? Da superioridade, tal. Disse ele, nós aqui dizemos, esse é o que Freud pensa e os colaboradores, mas nós aqui dizemos o seguinte, que essas três escolas se identificam, são portadores de uma certa dose de razão, cada um tem uma razão de alguma sorte, disse ele, faltando-lhe, contudo, o conhecimento básico da reencarnacionismo. O que significa isso? Que os problemas que hoje cada um de nós trazemos é fruto do passado. Se eu desconsiderar isso, que eu tenho o corpo físico apenas reverbera o que pensamento, o espírito, que eu tenho todo um passado, enquanto a ciência não despertar para isso, está distante. Representam belas e preciosas casas, olha essa figura de linguagem dessas casas, dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica. Por quê? Ele estuda somente o resultado, as consequências, mas não sabe nada da causa. Não podemos afirmar que tudo nos ciclos carnais constitui sexo, desejo, de importância, de ascender, de importância de ter títulos, etc., aspiração superior. No entanto, chegamos à compreensão de que agora podemos assegurar que tudo, disse ele, na vida é impulso criador. O que significa isso, gente? Tudo é impulso criador, que um dia já foi lá atrás, animal, que vai se sublimando, devagarinho. Não somos filhos de Deus? Somos. Somos mais semelhantes de Deus? Somos. Então, somos Deus, somos Jesus, somos. Portanto, a criação está dentro de nós. É um processo. Tudo nosso impulso, até aquele infeliz, faz parte do processo de aprendizado, está dizendo. Né? Não podemos afirmar que tudo dos ciclos, sim, essa coisa aqui, impulso criador. Todos os seres, disse ele, que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade, são todos filhos de Deus, criação de Deus, são criaturas, que nos confere a existência. E todos somos depositários das faculdades criadoras. Tudo que Deus cria, progride, evolui, é uma lei universal. O vegetal, instigado pelo heliotropismo, surge na paisagem, distribuindo a vida, renovando-a. O pirilampo se dila nas sombras, buscando perpetuar-se. O batraque, que é o sapo anduz, sente vibrações de amor e de paternidade, nos charcos. Né? As aves minúsculas viajam longa distância escolhendo material para tecer seus ninhos. É um ato de amor. A fera
bravia, o tigre, o urso, esquece-se a índole selvagínia ao lamber com ternura o seu filho recém-nato. É uma lei do progresso, é o impulso criador, gente. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na Terra, disse ele, de mente fixa nas regiões dos movimentos instintivos do sexo, concentram suas faculdades no sexo. Concentram ali os instintos, a parte da animalidade não trabalhada, do qual se deriva naturalmente dos mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Constituem eles, o distúrbio do sexo, eles compactam legiões nas adjacências das paisagens primitivas da evolução planetária. Irmãos nossos na infância do conhecimento, estão lá no jardim de infância do conhecimento, despertando para, que ainda não sabem criar sensações e vida, senão mobilizando os recursos da força sexual. Não despertaram para o sublime, para o amor, para a sublimação, para o aperfeiçoamento, né? Diz ele. Grande parte de criaturas, disse ele, de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, são poucos, permanecem nos desatinos da prepotência. Há uns ainda, até que já trabalharam o instinto, mas ainda continuam com desejo de poder, de autoridade, de poder, famintos de evidência, de títulos, ainda que obtido um trabalho proveitoso e a paixão, e paixões nobres, muitas vezes, disse ele. Pequeno grupo, disse ele, de homens e mulheres, que, por fim, após atingir o equilíbrio sexual, na zona instintiva do ser, e depois de obter títulos que lhe confere o trabalho, pela luta, pelo esforço, e com os quais dominam na vida, regem-se as energias próprias pelo regime e responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime. Qual, gente? Da superconsciência. Lembra do terceiro andar que ele fala? É esse aqui, o superconsciente. Não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico, do sexo só, não. Ou da evidência pessoal, do título de nobreza, do posto, etc. Não. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, a sublimação, absolvidos ao idealismo superior, do sublime, do desejo, da renovação, da transformação, de atingir o prana. Sentem-se no limiar das esferas divinas, já desde a entrada, nevoenta na carne, ou seja, eles já voltaram renovados à Terra, trabalhado na Terra, estão no estágio distinto daqueles. Já aqui tem esses comportamentos. Né? A maneira de viajor, que após vencer caminhos ásperos da treva, lá atrás, os sentimentos infelizes, já venceram isso, noturna, estaca, desajustados, entre as derradeiras sombras da noite, no finzinho da sombra, né? E as promessas indefiníveis da aurora, ou seja, eles estão lá, o quê? No amanhecer da nova era, dando um grande salto quântico do processo evolutivo, vendo raiar um novo dia, uma nova aurora, chegando à sublimidade, deixaram para trás todos aqueles sentimentos infelizes. Né? Para esses que chegaram a esse ponto, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo, ou seja, dos títulos, etc., terrestre, são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos do bem-fazer. Ou seja, estudaram, conseguiram nobres títulos, profissão de destaque, mas utiliza essas profissões conquistas para fazer o bem. Não só para ostentar, não. Utiliza tudo isso para praticar o bem, a benemerência, a caridade, a fraternidade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Essa é a grande diferença. Entretanto, do santuário de suas almas resplandece a nova luz. Esse é amanhecer que estou falando. Né? A razão particularista converteu-se. A razão de só querer, só pensar em si, do título, eu sou doutor, eu sou isso e aquilo, converteu-se em entendimento universal. Transubstanciaram-se, transformaram-se, transmutaram, renovaram-se, crescendo-lhes os sentimentos sublimes na direção do curso superior. Já terminando. Presente a divindade e anseio pela identificação com a divindade, já que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nos diz lá a Gênesis, são os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude, de um modo ou de outro, porém. Tudo isso não são sempre faculdades criadoras herdadas de Deus. Somos filhos de Deus? Está inato. Faltam só despertar. Né?
em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar, como filho de Deus, criador, somos filho dele. Na organização, conservação e extensão do universo, tudo progride. E nós também, como filho de Deus, também progredimos. O instrutor simplificar essa expressão, deu uma pausa e continuou dizendo: muitas vezes as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural da circunstância benéfica, envenenam suas oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias, de dor e sofrimento. Entretanto, diz ele, ainda aí, cometendo esses atos, é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador, que nos é próprio, né? Mesmo naqueles que se transviam, porque estão lutando, buscando a compreensão, sofrendo com angústia, aprendendo a levantar-se das quedas. Em verdade, caem no despenhadeiro do crime, lançam-se às vales das sombras, mas organizando a reorganização das próprias ações, adquire o patrimônio bendito da experiência. Se não vai pelo amor, vem pela dor, não é? Deste modo que, se a psicologia analítica de Freud e os seus colaboradores muito avançou no campo da investigação e do conhecimento, resolveram pouco esses enigmas do psiquismo. Falta-lhe a chave da reencarnação para solucionar os problemas da alma. Ou seja, a medicina entender que as dores da alma são do corpo provenientes da doença da alma. Impossível resolver, em definitivo, essa evolução, disse ele, sem a reparação da eternidade, sem a compreensão da eternidade que está lá nas reencarnações do passado. Não vale descobrir complexos, frustrações, lesões psíquicas do corpo físico, sem as remediar. Ou seja, você olha só as consequências, não vai resolver. Em suma, disse ele, não satisfaz o simples exame da casca, ou seja, das consequências. É essencial atingir o cerne, o caroço do problema, a causa. A causa. Por isso, é imprescindível, indispensável confessar a realidade do reencarnacionismo. Sem isso, não chegaremos lá nunca. Até lá, portanto, um dia que a medicina chegará, auxiliemos nós, espiritualidade, ajudando nossos amigos no mundo a conquistar confiança em si mesmo, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. Essa foi terminou a mensagem extraordinária. André Luiz ficou tão encantado, ele e Calderaro saíram com aqueles conceitos sublimes, pensativos, né? André Luiz que abriu um campo novo na mentalidade dele, da compreensão sobre a sexologia, abriu uma noção completamente diferente a respeito disso, né? Muito importante a consciência do ser. Veja, gente, quanta informação importantíssima a respeito desse tema importante, que tanto desastre comete a cada dia. Eu queria saber se os irmãos queridos ficaram com a dúvida do que nós falamos. Se não, queria agradecer demais a companhia sempre amorosa de vocês nas nossas quartas-feiras. Desejo uma semana de muita luz, de muita paz. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.